Bom dia, mulheres. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que os nossos corações estejam sempre ligados ao Senhor e que nós possamos plantar a boa semente em corações de outras pessoas. Que as nossas ações sejam grandes sementes que possam semear o coração daqueles que precisam. E hoje, falando nisso, foi intencional, porque eu quero falar um pouquinho da parábola do semeador. Mas eu quero focar em um certo ponto, porque é uma palavra, na verdade, que a gente já escutou muitas vezes, estamos cansados, né? Mas Deus sempre revela algo diferente. E tem coisas que a gente já leu, e às vezes a gente lê de novo e fala, caramba, eu não tinha percebido essa parte, né? E é aí que a gente percebe que Deus quer falar algo diferente conosco, através daquela palavra. E ela se renova, né? É engraçado como se renova sempre. E nunca é enjoativa, e sempre alguém tem alguma coisa a acrescentar, para o Senhor revela seus mistérios, né? E às vezes o que Ele revela para mim, Ele não revela para você, e o que Ele revela para você, Ele não revela para mim, porque Ele vai revelando de acordo com aquilo que Ele quer conversar com a gente, né? E às vezes eu preciso amadurecer em alguma área, e Ele vai falar sobre aquilo comigo, e eu compartilho com vocês. E às vezes Ele vai falar com vocês na área que vocês estão precisando, e por isso que é bom sempre vocês também, se puderem compartilhar conosco aquilo que Deus fala com vocês, porque estamos crescendo juntas, sempre juntos. Bom, vamos lá, né? Que eu já enrolei. A parábola do semeador, eu vou ler em Mateus 13, e aí eu vou... É um capítulo grande até, mas eu separei aqui só para ler essa parte da parábola mesmo. A partir do versículo 3, vem assim: Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes, e aí vamos pensar que a semente é a palavra, tá? Do Senhor. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, e é essa parte que eu quero que dá ênfase, tá? Vou ler de novo. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Depois eu vou pular lá para o 18. Agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E aí, eu grifei essa parte também. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando eu li essa parte, eu já tinha, já escutei e já li também algumas vezes essa parte da parábola do semeador. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a parte do que produz mais do que a quantidade semeada. Porque assim, o lavrador, ele era já uma pessoa especialista nisso, né? Jesus estava falando de uma pessoa que já era especialista em semear. E aí, vamos supor que ele tinha um carrinho muito grande, e conforme o carrinho ia batendo na pedra, na areia, né? Na terra, vai caindo semente pelo caminho. E aí, sabe aquelas carriolas, né? Que a gente leva assim para carregar algumas coisas, eu imagino isso, né? E aí ele foi levando aquela carriola, vamos supor, naquela época eu nem sei se existia, mas eu tô tentando imaginar. E ela foi caindo pelo caminho. E olha só que interessante, ele fala que as que caíram em solo fértil, elas produziram mais, elas germinaram mais
elas produziram 30, 60, até 100 vezes mais do que a quantidade que o lavrador teve a intenção de semear. Então, as que caíram, que não foram muitas, né, deve ter sido poucas, porém elas caíram num solo tão preparado e tão intenso, de forma que ele nem tinha intenção, daquelas que caíram, que elas produziram mais do que aquelas que ele tinha intenção, que foi que ele levou lá, ele já tinha preparado o solo, ele foi intencional, era uma lavoura, era intencional aquele plantio. E as que caíram em solo fértil produziram mais do que as que eram intencional. Falei umas 3 vezes a mesma coisa para vocês gravarem isso. Por quê? Porque Deus colocou algumas coisas no meu coração da preocupação que nós temos, excessiva muitas vezes, com a salvação de pessoas. Porque às vezes a gente tem uma preocupação, eu tenho, tá? E eu sei que não é só minha, são preocupações que a gente tem de querer que as pessoas que nós amamos sejam salvas. E aí a gente fica tão preocupado com a vida daquela pessoa, né? Como aquela pessoa está se comportando, olha as coisas que ela tem falado, olha as coisas que ela tem pensado, olha os caminhos que ela tem andado. E a gente fica com uma preocupação excessiva de que aquela pessoa seja salva. É errado? Não, não é. Mas a gente se coloca numa situação que nós estamos mais preocupados do que achando que a nossa preocupação é maior do que a do Senhor. O maior preocupado em salvar, e não foi à toa que Jesus veio aqui e passou por tudo aquilo, a preocupação maior é dele. Ele tem a maior preocupação em salvar, tanto que o Senhor entregou o seu único filho para nos salvar. E Jesus veio aqui e se sacrificou para a salvação. Então a maior preocupação é dele. E às vezes a gente, não que seja errado nós implorarmos por misericórdia pela vida dessas pessoas, por uma transformação, essas orações são necessárias, mas às vezes a gente fica muito focado e a gente não tem o discernimento de saber que o solo ainda não está preparado, que aquele solo talvez demore mais, e a gente fica muito focado naquilo e trabalhando intencionalmente para aquilo acontecer, e muitas vezes nossas frustrações aumentam, porque a gente não vê algo acontecer, não vê algo sendo transformado. Então nossas preocupações acabam sendo excessivas, e muitas vezes em função de alguém que precisa primeiro de um solo preparado. Porque você vai jogando a semente em um solo que não está preparado, em um solo que muitas vezes você só está gastando a semente. Enquanto isso, algumas pessoas estão sendo transformadas simplesmente por olhar a sua vida. Que foi o que eu entendi dessa parte de que, conforme a gente vai falando durante o dia, por exemplo, né? Eu sempre falo eu gosto de colocar alguns exemplos da minha vida, né? Eu passei num concurso em 2016, que é onde eu trabalho até hoje, e eu passei em 11º lugar. E gente, eu não tenho essa inteligência para passar em 11º lugar. E eu sempre falo para todo mundo que foi Deus. Eu tenho até um tio que me zoa, assim, e ele fala assim, se você passou, qualquer um pode passar. Eu falo, verdade, tio, porque não fui eu, foi Deus. Então, assim, é uma coisa natural que eu falo, que eu já falo para todo mundo, que é Deus que me colocou nesse concurso, nessa classificação, nessa época. Eram 4.000 inscritos, então assim, foi Deus, não tem... Eu estudei, mas não estudei, né, dessa forma para passar nessa colocação. Então, a minha explicação é que foi Deus. E às vezes, essas palavras simples entram mais no coração das pessoas que estão ouvindo, geram raízes mais profundas do que sementes que muitas vezes nós jogamos fora para aqueles que não querem ouvir a palavra naquele momento. E vou concluir, para não ficar muito longo, e que a gente tenha essa percepção de que nós precisamos falar sim, pregar sim, levar a palavra para as pessoas, mas quem tem o maior papel nisso é o Espírito Santo e é o sangue do Senhor Jesus. Nós, não é por convencimento nosso, não é por murro em ponta de faca, igual as pessoas falam, né? É uma expressão que eu nem sei de onde surgiu, mas elas usam geralmente para falar, a gente tá fazendo uma coisa que só tá ferindo, né? A gente tá tentando algo que na nossa visão é bom, mas que provavelmente está nos ferindo, que está nos machucando, porque nós estamos
querendo muitas vezes enfiar na cabeça daquela pessoa, olha, esse aqui é o melhor caminho, porque a gente sabe que é, porque a gente já viveu isso, porque a gente sabe que não há outro caminho melhor, mas as pessoas ainda não estão com solo fértil e o Senhor está preparando, porque Ele não quer perder ninguém, Ele não quer perder ninguém e Ele está ouvindo a nossa oração, mas que a gente não se machuque, porque eu vou colocar, não vou falar, né, de qual pessoa, mas eu muitas vezes me machuco por querer fazer o bem, né? Querer que essa pessoa encontre o Senhor, e às vezes aquela mesma palavra que eu usei é virada contra mim, sabe? Então, por exemplo, assim, né? O amor é paciente, o amor é bom, né? Tudo espera, tudo suporta. E aí, quando você às vezes fica um pouco estressado em algum dia, mas o amor não é bom, o amor não é paciente. E aí, aquela mesma palavra que você usou é virada contra você. Então, a gente precisa ter o discernimento daquilo que nós estamos falando e na hora certa, né? E acredito eu que o Senhor prepara os corações e prepara o solo e às vezes algumas pessoas vão vir até você, vão vir até mim e falar, nossa, tô precisando de uma ajuda, precisando de uma conversa, de um conselho, e aí nós estaremos preparados, né? E mais ainda, eu acho que essa semeadura, esse cair da semente em solo fértil, são os simples do dia a dia, são as pregações simples do nosso dia a dia, né? As que caíram, que não foram intencional, aquelas simplesmente caíram, foram aquelas que as pessoas olharam e viram a nossa família, né? Ou aquela restauração de um casamento, ou aquele filho que cresceu e se tornou um bom rapaz, um rapaz de Deus, e fala, caramba, você conseguiu, né? E as pessoas veem você falando de Deus para os seus filhos. São coisas do dia a dia, no trabalho, quando você, sei lá, faz uma cartinha para alguém e passa uma mensagem do Senhor, faz um bolo, igual a Meli sempre gosta de trazer pra gente, né? Faça um bolo para sua vizinha. São os gestos de amor. É a vivência da palavra no nosso dia a dia. Essas são as sementes que vão caindo, que eu acredito que era o que Deus estava falando, sabe? É a palavra do Senhor saindo das nossas mãos para oferecer algo a alguém, saindo da nossa boca como gentileza, saindo do nosso coração e oferecendo aquilo que de melhor o Senhor tem. É claro que nós não somos perfeitas e nem todos os dias estaremos em ótimo estado de espírito para entregar tudo que nós temos, né? Mas eu sei que na maioria das vezes nós estamos tentando. Tem dia que eu falo, Senhor, eu me esforcei hoje. Eu me esforcei. E é isso, sabe? Nós seremos tentados sempre a fazer algo que não é aquilo que agrada o Senhor. Mas que a gente seja esforçada para Ele olhar lá de cima e falar assim, essa minha filha está se esforçando. Porque não é muito bom ver um filho se esforçando para fazer algo legal, algo que a gente sabe que ele tem vontade de fazer outra coisa, né? Sei lá, brigar com o irmãozinho e ele se segura, assim. É tão legal ver esse esforço às vezes. E sei que Deus também se agrada de olhar esses nossos esforços. Então que nós sejamos esse semeador na vida de outras pessoas. E não ficar tacando semente em solo que vai se desgastando. Vai ter o momento certo e o Senhor vai mostrar pra gente que o momento chegou. E muitas vezes não seremos, talvez, os semeadores daqueles, né? Tem até uma parte aqui, em 1 Coríntios 3, 6, que enquanto eu estava estudando para fazer essa palavra, eu lembrei dessa passagem. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi o Senhor. E às vezes outras pessoas vão plantar naquele solo que a gente quer tanto que germine, né? Quer tanto que cresça alguma coisa, quer tanto que seja transformado, e às vezes o semeador nem seremos nós, serão outras pessoas, né? Porque é Deus quem faz crescer, é Deus quem sabe a hora que o solo está pronto. E a gente tem que continuar assim orando para que aquela pessoa seja transformada. Mas muitas vezes que o Senhor envia outras pessoas para falar com essas que precisam, porque muitas vezes não vai ser através de nós. E aí você vai falar, meu Deus, eu falei isso 500 vezes para essa pessoa e ela nunca ouviu. E tá tudo bem, porque o Senhor sabe qual é o momento certo, e talvez não seja através de você, seja através de outro semeador. E o importante
é que a gente saiba que a maior preocupação é dele. É ele que fez todo o plano de salvação. Então, o maior preocupado nisso é ele. E nós somos apenas semeadores. E quem faz crescer é o Senhor. Que vocês tenham um ótimo dia. E que o Senhor seja sempre o centro das nossas vidas.